E, bom, estamos aqui todos reunidos para falar das novidades que foram apresentadas lá no Click Connect, que aconteceu no início de junho, né, na semaninha ali de 3 a 6 de junho, lá em Orlando, na Flórida. Bora lá. Bom, qual vai ser a nossa agenda? Então, vou fazer uma breve abertura, né, falar um pouco ali de alguns insights que eu obtive ali, né, reflexões, vamos chamar, sobre dados IA, né, conforme as palestras, baseado aí nos keynotes que foram apresentados no primeiro dia, né, do evento, e depois falar, então, especificamente mais das novidades, né, tanto na parte de dados quanto analytics, tá? E aí, no finalzinho, aí, um tempinho para a gente bater um papo e trocar umas ideias sobre tudo que a gente vai ver aqui. Muito bem, então, Click Connect, a IMAP estava lá, né, estava eu e o Celedo, tá? E a fotinho clássica aqui com o logo. Então, esse aqui era o ponto, era o point lá no evento, né, o pessoal para tirar a fotinho do logo novo logo da Click, né, e também a nova mensagem da Click, né, a oportunidade agora, né, a oportunidade que vem agora com os dados IA. Essa foto aqui era num stand de sustentabilidade, onde Celedo apresentou o nosso projeto chamado SOS Maps, né, para apoio às enchentes. Então, a Click nos convidou, e até meio que foi de última hora, né, no princípio era só eu estava indo lá para o evento, e aí o Celedo também foi convidado, né, pela Click para apresentar o projeto no stand de sustentabilidade, né, de ESG, né, que eles chamam, né, para falar do projeto, né, e a galera do Brasil estava reunida aí nessa foto, né, e também alguns outros ali que estavam passando também pararam para escutar, né, a mensagem aí do Celedo falando do projeto, da importância, né, e explicar também a situação que o Estado estava passando naquele momento, né. Bom, algumas fotos lá do evento, né, então, repassando aqui da esquerda para a direita, esse aqui era o público quando a gente saía das keynotes, e aí se movia para o outro lado, lá para o show floor, né, para o espaço das apresentações, né, então era um mar de gente para lá e para cá, né. Aqui uma foto lá da apresentação, né, lá no keynote, fotinha clássica, né, esse cara aqui é o cara mais famoso da Click, né, que é o CEO, né, o Mike Capone, então todo mundo fazendo fila para fazer foto, né, e eu consegui fazer a minha, né. Aqui uma fotinho, vamos chamar assim, de uma brincadeira que eles estavam fazendo, né, como se fosse uma simulação do Windows 95, né, e ali podia brincar com, digamos assim, explorar como seria o Click versão 1.0, tá? Mas aí era um joguinho ali para tu encontrar uns easter eggs e ganhar um brinde, tá? Foi bem legal. Eu fiz a minha certificação lá no evento, né, então renovei a minha certificação de arquiteto de soluções, perdão, arquitetura de dados, tá? Essa foto aqui é do time do conselho de IA, que está trabalhando junto com a Click para definir uma série de diretrizes para que tudo que é criado, né, dentro dos projetos de IA, né, ou dos produtos de IA que a Click está desenvolvendo, sigam certos preceitos ali, sigam certas regras, né, considerando ética, privacidade de dados e também questões até mesmo ambientais, coisas relacionadas a ESG, né, porque uma grande preocupação também que tem se falado meio que em paralelo é que, assim, toda essa parte de IA exige um grande poder computacional, né, e consequentemente um grande consumo de energia, né, então tem tudo isso relacionado, né. Aqui outra foto relacionada aí também do grande público lá do evento. Bom, só trazendo, talvez tem gente que aqui ainda não sabe exatamente, está chegando agora, né, e não conhece a Click, né, e tá querendo conhecer mais sobre ela, né, e o que ela tem para oferecer. Então, só alinhando todo mundo, a Click agora é uma empresa, né, uma fornecedora de software, né, que traz soluções tanto de integração de dados, qualidade de dados, analytics, AI e machine learning. Eu sou do tempo que a Click era o ClickView, ferramenta de visualização de dados. Estou falando isso de quase 15 anos atrás, né. Então, houve uma evolução, né, da plataforma, e principalmente liderado com a chegada do Mike Capone, né, que transformou a empresa levou a empresa para o mundo SaaS, e a partir daí e junto com isso depois vieram
várias outras aquisições de empresas, levando ela ao que é hoje, né? Uma das últimas aquisições é a Talend, né? Então fez ela praticamente dobrar de tamanho, né, em termos de pessoas e também de clientes, e também as aquisições mais recentes relacionadas à parte de inteligência artificial. Tá? Então, aqui um raio-x aqui, rápido panorama de quem é a Click hoje, né? E hoje saiu, faz 2 horas atrás, né, saiu uma notícia lá no LinkedIn da Click, né, sobre o quadrante mágico da Click, né, para a parte de Analytics. Então a Click, de novo, 14º ano, digamos assim, seguido, né, é líder, né, do quadrante mágico, tá, de Analytics. Então segue no quadrante. Entraram outras empresas, se eu não me engano, que eu fiquei sabendo, mas a Click segue lá. E até melhorou um pouquinho a posição dela. Aqui só um pouco do mote, que era a vibe do evento. Deixa eu tocar um videozinho rápido aqui. Isso aí, então, oportunidade, né? Dados, Analytics e AI, e inteligência artificial. Opa, falhou aqui, deixa eu ver se próximo slide. Muito bem, então, falando um pouco dos insights lá do keynote do Mike Capone, a respeito de, de tudo que tem por trás, né, e que levou a Click a chegar ao momento que está hoje, né, e também o que direciona também o lançamento dos produtos e o posicionamento da Click em relação a dados, né. Um termo que me chamou bastante atenção, ele falou de data mastery, né, as empresas, né, precisam se capacitar, né, de maneira que elas se tornem data mastery. Tá? Eu não consegui encontrar um termo muito adequado para português, né, desse título, né, mas encontrei uma definição que eu acho que fala bem, né, do que é esse termo, que explica melhor esse termo, tá? Que é a capacidade de coletar, integrar, gerenciar e utilizar dados de forma eficiente e eficaz, né, para tomar decisões embasadas em informações confiáveis. Então, a questão da confiança no dado é uma coisa que foi muito trazida, né, nas várias conversas ali, né, nos keynotes, depois também nos produtos, nas apresentações dos produtos, né, da necessidade de ter dados confiáveis, né. Então, existe aí uma série de essa questão de coletar, integrar e coletar, né, integrar dados, isso é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, né, o BI clássico, né, mas toda essa questão da gestão de dados, gerenciamento, governança, né, fazer isso de uma forma eficiente e eficaz é o que é mais necessário agora, né, principalmente por causa da evolução aí que tem acontecido, né, na necessidade de dados para suprir as demandas de inteligência artificial, tá? Seja a inteligência artificial clássica ou a nova IA generativa, né, que é o que está o que está na boca do povo agora. Bom, outro ponto importante, né, é essa mensagem do entra lixo, sai lixo, né, essa frase até é bastante antiga, é meio clichê, né, e eu já escutei isso até de um cliente que não quis avançar num projeto de BI, porque ele dizia que o sistema dele estava muito ruim, né, e ele disse, cara, eu não vou colocar o teu BI maravilhoso, né, falando de clique na época, mas meu sistema está muito ruim, e se eu colocar lá para dentro o lixo que tem no meu sistema, vai sair lixo, então não adianta, né? Então, ele estava bem consciente das limitações que ele tinha no RP dele, né? E ele ia trocar o RP, né? Porque tinha uma série de problemas. E essa questão do entra lixo, sai lixo é antiga, né? Mas hoje ela acaba sendo potencializada
pela evolução tecnológica e pelo poder de processamento que a gente tem hoje disponível. Tá? Então, se eu hoje a gente gera dados, né, numa velocidade tão grande, né, que a gente não consegue imaginar, né, talvez tão rápida quanto o batimento do coração da gente, ou a cada vez que a gente respira, mais dados são gerados, e como isso é tão exponencial, né, também a probabilidade de sair lixo do outro lado, né, se multiplica exponencialmente, né, desperdiçando, principalmente falando em inteligência artificial, um desperdício também de recurso computacional, tá? E, consequentemente, e aí entra várias outras questões aí, mas basicamente desperdício de recurso computacional que custa dinheiro, né, principalmente, tá? Outra questão também muito importante é que dados são a fundação, tá? Um errinho de grafia aqui. Mas dados são a fundação, né, para todo o projeto, né, seja de analytics e seja de, de, de inteligência artificial, tá? Então, alguns falam que dados é o novo petróleo, ou a gente diz que dados é a nova picanha, né? Então, todo mundo quer dados, né? Uma outra questão também que foi trazida durante lá o keynote, né, é que o foco da Click está basicamente em três pilares, né? A qualidade do dado, né, e o analytics, né, para tomar decisão, e também a inteligência artificial em si, tá? Então, perdão. Então, considerando esses três pilares, né, a Click criou, então, uma solução de ponta, né, em dados, que traz, então, faz essa união, né, do dado, né, com os resultados, tá? E como ela faz isso? Bom, primeiro, né, a gente precisamos aí mover dados, né, de várias origens, né, das mais diversas origens, né, e isso tem sido se tornado cada vez mais complexo, né, porque a diversidade de fontes de dados, né, é cada vez maior, seja dados em SAS, seja os dados num SAP, um dado no mainframe, né, um dado num banco de dados, né, e levar isso para bancos de dados, e principalmente agora com a modernização, né, dados em bancos de dados em nuvens, né, que tem aí os mais diversos. Nesse processo, também precisamos transformar dados, ajustar, né, ler o dado bruto, né, transformar isso na camada, chegar até a camada Gold, né, assim, onde a gente tem as regras de negócio aplicadas para que os usuários possam tomar decisão em cima delas. E em cima disso, precisamos também precisamos dar confiança aos dados, né? Então, a confiança se dá através de possibilidades de ferramentas que permitem o usuário entender a origem do dado, né, a linhagem dele, para onde vai, analisar o impacto, também a parte de governança é super importante, né, para poder organizar melhor a questão de acessos e responsabilidades também em relação ao dado, né? E com isso, temos dados disponíveis, né, para acesso, né, sejam dados em ambiente conhecido relacional, não relacional, né, bases vetorizadas, por exemplo, para os modelos de IA generativa em LLM. E por fim, né, esse dado disponível, né, precisa ser analisado, né? Então, aí temos aí, então, as soluções de analytics da Click para isso, né? E em cima desses dados também eu posso utilizá-los para fazer previsões, né? Aí por exemplo, já temos aí o Click AutoML, né, que faz isso, e também podemos responder a novas perguntas usando dados não estruturados, e aí tem um produto novo que eu já vou falar, que é o Click Answers. E com tudo isso, depois precisamos acionar os dados, né? Com esses dados, acionar com automação, com alertas, com relatórios, né, para poder, então, entregar a informação para o usuário tomar decisão e aí sim obter seus resultados. Muito bem, então vamos aí aos lançamentos, tá? Então, fecha aí com os insights e aí vamos falar então dos lançamentos dos produtos. Então, dois grandes anúncios, né? Além de outros anúncios também relevantes, né? Mas assim, o que mais chama atenção é o anúncio do Click Talent Cloud e do Click Answers. Vou começar com o Click Talent Cloud, né, e tudo que é relacionado a dados, tá? Então, Click Talent Cloud, a nova plataforma, vou chamar assim, a nova plataforma porque ela é o Talent, que já é conhecido, já tinha uma parte cloud, uma parte meio que híbrido, né, cloud
e on-premise, né, que é o Data Fabric, né, mas agora nós vamos ter todos os recursos disponíveis em nuvem, tá? Com ele, então, é possível criar uma fundação, né, confiável, né, para IA Analytics e operações, tá? Então, esse também é um outro ponto importante, né, da Qlik, com o Talend, que a solução de movimentação de dados, transformação de dados, ela não é só focada em Analytics, né? Então, existem tecnologias ou produtos, né, da Talend que permitem a gente trabalhar também na camada, vamos chamar assim, operacional, integrando sistemas, tá? Mas esse é um outro assunto, né, trabalhando aí, por exemplo, com APIs, né? Muito bem, então, dentro daquele diagrama que eu mostrei, né, então temos aqui o Talent se está focado em mover e transformar dados, né, na governança, né, e trazida ali no escopo ali da confiança e na disposição do dado, né? Então, busco o dado de uma origem, levo ela para algum destino e tenho em cima dela uma camada de governança, tá? Então, em relação a origens, né? Então, a variedade de fontes por que o Talent consegue trabalhar é enorme. Então, são mais de 200 conectores. né? Temos também toda a parte específica ali para aplicações SaaS, SAP, mainframes também. Tá? Então, que vem isso lá do produto Replicate, que está sendo incorporado ao Talent Cloud. Na camada de movimentação e transformação, bom, é multipadrão, né? Então eu posso trabalhar com streaming, eu posso trabalhar com ELT, né, que é a extração, carga e transformação, ou o clássico ETL, né, e APIs, né? Eu também tenho a transformação com código e sem código, né? Tem os no-code e pro-code, né? O código é pro-code, né? Então, o no-code é através de fluxos, diagramas, né? Eu vou mostrar depois lá um pouquinho mais adiante um slide sobre ele. E o ProCode é o clássico Talent Studio, né? Onde ali eu desenvolvo os meus fluxos, mas também eu posso entrar com código, se for o caso. Eu posso fazer coisas muito mais complexas, né? Dentro do Talent Studio. E claro, também a parte de assistente de AI, né, também ajudando a construir essas transformações. Tá? Na parte de confiança, nós temos um ponto importante aqui, uma novidade, né, que é o Trust Score para inteligência artificial. Tá? Então, o Trust Score ele foi ampliado para também trabalhar as questões relacionadas à AI, e o Trust Score é um indicador, né, que leva alguns aspectos, né, do dado, né, e ele dá uma nota para ele. E na parte de acesso, né, então nós temos aí dados prontos para AI, né, para inteligência artificial, que aí são as bases vetorizadas, né, os vectors DB, múltiplos LLM são suportados, tem aí a parceria estratégica com a AWS, né, e o motor de GenAI, que é o Bedrock. Tá? Tem aí também a nova parceria estratégica com a Snowflake, né, para o Cortex, que também é um motor para GenAI, e o Databricks AI Foundations também é uma novidade que até saiu recentemente, né? Então temos aí a integração do Qlik com essas outras duas bases específicas aí, né, que é o Snowflake Cortex e o Databricks AI Functions também. E o dado também pode ser disponibilizado para Data Products, tá? Que é uma outra função que eu vou mostrar mais adiante, né, que permite com que você possa organizar seus dados como produtos de dados que depois podem ser consumidos dentro de um marketplace. Bom, Talent Cloud, o que tem dentro dele, né? Então, temos mais de 200 conectores, resumindo, né? Temos aí diversas origens, preparado para trabalhar com inteligência artificial, né? Temos aí um novo Trust Score baseado também para inteligência artificial, as transformações, multipadrão para trabalhar, e ele vai vir em 4 edições. Então, a ideia é que, dependendo do uso, né, eu possa, mas eu só quero mover dados, então eu tenho lá
uma versão, uma edição do Talend somente que permite a movimentação de dados. Eu quero governança, então é outra edição. Eu quero API, é outra edição. Eu quero mais origens, eu quero SAP, é outra edição. E por aí vai. Tá? Não tenho ainda detalhes sobre isso, isso vai ser lançado em julho. Tá? Então, essa é outra informação importante. A Talend Cloud será lançada em julho. Tá? Vai estar disponível para venda para clientes. Bom, vamos entrar em mais detalhes aqui do Talend Cloud. Né? Então, o que vem de novidades? Nós temos um novo uma nova ferramenta para carga de dados a partir do SaaS. Tá? Nós temos aí também um recurso de fluxos, que ele chama de Smart Data Transformation. Temos os produtos de dados, o Marketplace, e também toda a parte de IA embarcada dentro do produto, né, para ajudar o trabalho de desenvolvimento, né, dos pipelines, para que ele se torne mais produtivo. O novo loader, né, ele lembra muito o que é hoje para a carga de dados que a gente tem dentro do Click Data Integrator, né, só que a diferença é que eu posso construir processos de ingestão de dados que são incrementais, sem precisar de um gateway, né, diferente do que tem hoje, né, que exige o gateway para isso. No caso das conexões SaaS, desse novo, eu não preciso do gateway, que é uma coisa a mais na infraestrutura, né, para quem está trabalhando com Click Cloud Data Integration, atualmente. Então, aqui um exemplo aqui de fluxo, né, de ingestão de dados pelo Data Loader. Tá? Esse aqui é um novo fluxo visual, né, que pode ser construído também. Hoje já está disponível dentro do Click Cloud Data Integration. Tá? Então, já está na nuvem da Click, né, para quem tem o Click Cloud Data Integration, permite criar fluxos de transformação de dados usando somente essas caixinhas. Tá? Por trás disso, né, atrás de cada caixinha dessas, eu tenho um código SQL. Tá? E eu também consigo ver para cada etapa dessas, né, como é que os dados estão sendo uma amostra de dados. Tá? Sobre inovação relacionada à inteligência artificial, né, nós temos um texto para SQL. Então, eu posso, enquanto eu estou desenvolvendo aqui uma transformação, eu posso escrever aqui, eu tenho uma opção de um prompt, né, eu escrevo aqui, gere um dataset, né, na verdade, só um pouquinho. Tá. Perdão, gente, voltando para cá. Então, com esse prompt, eu consigo, considerando aqui esse exemplo, né, considerando um conjunto de tabelas que eu adicionei, né, no meu processo de transformação, né, eu posso pedir para ele gerar um prompt, né, nesse caso aqui é um exemplo de tabelas que são da SAP, né, então ele está pedindo para gerar um dataset em cima de materiais, né, e como esse modelo, esses metadados do SAP são conhecidos pelo modelo que suporta, digamos assim, esse processamento aqui do prompt, tá? Ele gerou um SQL, né, que relaciona essas tabelas, né, para responder essa pergunta, e ele já fez a adaptação também, já fez os alias ali dos nomes das colunas, né, porque o nome original da tabela é um mnemônico em alemão, né, e ele tem que ser traduzido para o nome, um nome, vou chamar assim, de negócio, né. Então ele já fez essa tradução pronta, né, fez essa tradução automaticamente dos nomes, fez o relacionamento das tabelas, e também fez cálculos, porque aqui tem nesse prompt tem uma solicitação para fazer uma conta aritmética, né, ele já fez a conta no SQL. Tá? Então, isso aqui também traz bastante produtividade para quem está desenvolvendo as transformações. A questão do ETL, né, para Vector Store, né, então temos aí o Talend Cloud fazendo toda a parte de gestão, transformação, e gerando dado, colocando o dado dentro de um vector store, que pode ser, por exemplo, um Pinecone, pode ser um Elastic, né, ou pode ser um Snowflake Cortex, pode jogar lá para o Databricks aí Functions, e, claro, descarregou o dado lá, toda essa outra parte, o que tu vai fazer depois com esse dado, né, aí já não é mais escopo do Talend, né, aí vai conforme as soluções que você tem dentro de casa. Tá? Mas eu consigo, com o Talend, entregar o dado dentro num vector store
diretamente, né, para ser consumido pelos agentes aí de IA generativa. Sobre os conectores, né, então aqui alguns conectores, alguns exemplos que já está sendo suportado, né. Tá? Esse carinha aqui, Click Knowledge Base, tá? É o vector store do Click Answers, tá? Que eu vou falar mais à frente. Então também eu posso usar o Talent Cloud para gerar dados, alimentar os dados que vão chegar lá na base de conhecimento que o Click Answers vai consumir. Aqui um exemplo também de uso da IA generativa, né, para fazer validação de dados. Então, esse prompt fica disponível dentro do meu projeto, né, então eu posso fazer validação de dados, né, teste, fazer perguntas sobre os meus dados, né, usando essa interface. Tá? Então, eu posso fazer em cima dos dados, fazer uma série de perguntas, tem alguns exemplos aqui prontos. Tá? E se o dado não está disponível na minha fonte de dados, no meu pipeline, gerado pelo meu pipeline, eu posso depois adicionar ele aqui. Então, aqui é um exemplo de um pipeline que tem uma origem não estruturada, que é um S3 bucket, passa para cá, né, tem uma transformação e descarrega isso no Elastic. Tá? E aí o dado do Elastic, né, é a origem para fazer os prompts. Nesse caso aqui era um documento que falava sobre o Walt Disney, né, e essa resposta que está marcada aqui, né, acaba sendo a resposta que está aqui embaixo. Tá? Então eu posso mesclar dados estruturados e não estruturados, né, dentro do meu modelo, dentro da minha base vetorizada para responder, então, perguntas de negócio. Bom, pulando agora para produtos de dados, né? Então, produtos de dados, ou os data products, permitem, então, que você consiga organizar a, a questão de quem é o dono do dado, né? A propriedade do dado, a confiança, né? E o rastreamento, né? De todo o dado que está sendo disponibilizado para os usuários, né, trabalharem aí com seus modelos de IA e de analytics. Tá? Então, de um lado, nós temos os produtores de dados e nós temos os consumidores e os data products, então, são a ponte entre eles. Bom, e por que precisamos de data products? Né? Então, a ideia do data products, né, é organizar, né, toda a parte de disponibilização de dados, né, e garantir também que os consumidores, né, tenham fácil acesso a eles. Tá? E em cima disso, né, por exemplo, o time de governança pode definir políticas de como esses dados podem ser consumidos, os engenheiros, né, podem criar os processos de engenharia e automação para alimentar esses produtos de dados. Tá? Então, integrando aí todos os times. E claro, eu posso ter N produtos de dados, e aí criando uma federação de dados que vão sendo compartilhados, né, com os usuários e com as áreas. Bom, aqui uma carinha do catálogo, né, do Data Product, né, então, disponível para o usuário, quando ele vai criar, né, um catálogo. Isso aqui é a interface fica disponível para os Data Owners, né, que estão fazendo a gestão dos Data Products. Eu posso, então, visualizar datasets que tem dentro de um Data Product, posso visualizar conteúdo e verificar como é que está a qualidade do dado, né, em cada coluna. Eu posso também ver a linhagem do dado associado, a linhagem, né, associada, por exemplo, a essa tabela chamada Fact Delivery, da onde ela vem, né? Então tem uma série de outras tabelas, né, tem algumas transformações aqui no meio do caminho. Tá? Eu posso também avaliar, olhando para uma tabela que está disponível num Data Product, né, eu posso também analisar o impacto e saber quem mais usa essa tabela. Né? Então aqui é uma lista de aplicações que consomem essa mesma tabela. Aqui uma visão do marketplace. Então, o data product seria a visão para quem está construindo e fazendo a gestão, né? Vamos chamar assim, o time de governança, né? E o data marketplace já é a interface, vamos chamar assim, para o usuário que vai consumir o dado, né? Que está ali, foi ali organizado. E também ele tem os recursos semelhantes, então eu posso, dentro de escolhido um data product, eu posso visualizar quais são os datasets, né, as tabelas que estão aqui disponíveis, né, eu posso ver para cada tabela também uma série de outras informações relacionadas à qualidade da informação, tá?
aqui no caso de forma geral, e aqui no caso de forma mais detalhada por colunas. E se vocês observarem aqui, aqui em cima, né, eu tenho um botão, tá? Esse botãozinho que está aqui. Tá? Então, a partir dele eu posso publicar fazer o que chama assim, criar uma aplicação com base nesse produto, nesse caso aqui, baseado nessa tabela, né? Mas, voltando aqui para o slide anterior, eu também tenho esse botãozinho, perdão, também para um data product. Então, quando eu pressionando esse botão, eu já crio uma nova aplicação que lê os dados de todos considerando todas as tabelas envolvidas no data product. Né? E a partir daí eu consigo construir as minhas análises. Deixa eu limpar essa anotação aqui. Então ficou bem legal essa integração de data products depois com a parte de analytics, tá? Então eu posso, a partir de eu como consumidor, olhando para o marketplace, olhando ali, escolho um dado e aciono rapidamente ali eu já consigo levar meu dado para dentro do para um app, né? Click Analytics. Algumas outras atualizações ainda dentro do mundo de dados, né? Temos aí o Talent Studio com uma nova interface, temos a integração do Talent Studio, né? Também com recursos ali para integração com, com as bases vetorizadas. Para quem utiliza o Talent API, né? Que permite criar, por exemplo, expor dados através de APIs ou criar barramentos de dados com APIs, né? Temos também um novo gerador de código assistido por GenAI, né, para criar os manifestos, ali, toda a parte ali de configuração de API. E também temos aí um novo mecanismo para processamento dos pipelines, né, que você cria com o Talent Studio, chamado Dynamic Engine. Tá? Então, a diferença dele é que uma nova opção, né, onde você pode fazer a execução, né, dos processos dos teus pipelines, né, usando, por exemplo, um cluster de Kubernetes. Então, hoje, você tem disponível um cloud, né, um engine cloud, você tem um engine local, né, que basicamente é um engine, é uma VM, né, que você configura, mas ela não tem escalabilidade, vamos chamar assim, né, você tem que configurar uma por uma, né, aqui não, aqui se você já tem um cluster Kubernetes configurado, né, você só faz uma vez uma configuração e esse cluster automaticamente já fica disponível para rodar todos os pipelines. Tá? Então fica uma solução que torna o teu pipeline muito mais escalável. Teus jobs, na verdade, né? Os jobs são executados muito mais escalável. Aqui só o exemplo do Talent Studio, a nova interface. Tá? Passou por uma remodelagem completa, né? Ficou bem mais atraente, né? E melhoraram também certos recursos de visualização, principalmente a parte de zoom, né? Quando você tem fluxos mais complexos, né? Os ícones agora, por exemplo, usam imagens SVG, então você faz o zoom, a imagem não fica mais, o íconezinho não fica mais distorcido, entre outros recursos. Tá? Então foi feita uma nova roupagem, né, para a interface aqui do Talent Studio. E esse outro exemplo aqui é um exemplo de um pipeline que no final ele atualiza uma base vetorizada. Tá? Eu sigo um processo de gestão de dados numa base vetorizada. Aqui embaixo é um exemplo dos vetores que ele gerou. Então, a parte de dados era isso. Deixa eu ver aqui como estamos de tempo. Beleza. Então, estamos no tempo. A parte de analytics. Vamos então para a parte de analytics, que eu acho que talvez a maioria que está aqui presente, talvez é o dia a dia de todos. Né? Então, na parte de analytics, nós temos Click Answers, né? A grande novidade, que é a solução baseada em IA generativa que trabalha com dado não estruturado, né? Conteúdo não estruturado. E qual é a pegada dele, né? Então, a ideia é que você possa ter acesso a bases de informação, né, na ponta dos dedos, né, a você obter respostas, né, que são confiáveis, né, porque diferente do que tem hoje, por exemplo, num chat GPT, né, vamos pensar que é o exemplo mais básico, né, você pergunta lá, ele alucina, tu não sabe de onde veio aquela resposta, né,
E aqui não, aqui tu tá trabalhando num ambiente controlado, né, onde você sabe de onde exatamente veio aquela resposta. Tá? E totalmente governado, né, e seguro. E no caso de configuração, é super simples, é plug and play. Tá? Isso eu acho que é o que mais me chamou na atenção também da tecnologia, porque criar agentes de IA generativa, qualquer um faz, né? Mas eu acho que plug and play até agora eu não vi nenhum. Tá? Todos são um grande Lego, né? Que você tem um monte de pecinhas para juntar, para fazer funcionar. Bom, sobre plug and play, né, então basicamente o que a gente tem de componentes? Nós temos uma conectividade empresarial, então você se conecta a diversas fontes, né, onde estão os seus dados não estruturados. Nós temos, com isso a gente cria uma base que é que ele chama de base de conhecimento, que é totalmente gerenciável, né, pela Click Cloud, está lá no seu tenant, tá? E uma grande dúvida também que acontece, pessoal, tá, mas o meu dado está lá no tenant da Click, a Click vai poder enxergar meus dados, né? Então, não, isso não acontece, né? Se tu quiser, isso, cada tenant somente o seu cliente enxerga, né? E se tu quiser colocar um grau a mais de segurança, né? Você pode trazer uma chave de criptografia, né? Que você pode adicionar ao seu tenant, e aí sim, ninguém realmente tem acesso a não ser você mesmo, né? Então, que é aquela chave de criptografia que é da AWS. Tá? Sobre assistente, né? Então você tendo o dado numa base de conhecimento, você tem um assistente que pode ser embarcado, né, em outros sistemas. Tá? Você tem respostas que têm explicação, né? Então para toda resposta eu tenho ali a origem, de onde veio. Tá? E você pode também ter um portal de revisão das respostas para alimentar, né, o sistema, né, e retroalimentar se a resposta foi boa ou não foi boa, né, e o sistema vai aprendendo com isso. Tá? Então, o ClickAnswers, ele encapsula uma complexidade, né, que é o que está embaixo. Tá? Então, se eu quiser construir hoje um modelo, vou lá na Azure e eu quero construir um chatbot, né, de IA generativa. Tem um monte de coisa para fazer. Né? Aqui, no caso, não é um exemplo de Azure, tá? Mas é um exemplo genérico de coisas que eu tenho que me preocupar, né, para construir um chatbot de IA generativa. Né? Seja não importa com qual nuvem, né, com qual stack de tecnologia, tá? Mas é muita coisa para se preocupar. Seja com conteúdo, como é que eu vou criar minha base de conhecimento, né, como é que eu vou operar a parte de respostas, como é que eu vou criar a interface, né, que vai ser meu chatbot, né, e como é que também eu vou escalar isso, né, porque uma coisa é uma pessoa perguntando, mas eu vou ter, sei lá, um chatbot público tem 1.000 pessoas, né, a questão é quanto isso vai custar, né, então, no caso do ClickAnswers, ainda a gente não tem informação de lista de preço, né, mas imagino que deva ser algo mais previsível, né, de quanto custa, né, escalar um, um assistente, né, em cima do Answers, tá? E aqui um exemplo de como é que ele funciona, então aqui um exemplo da interface, né, então aqui eu vou escrevendo, faço a minha pergunta, eu tenho a resposta, e aqui embaixo, né, eu tenho ali a origem da informação, e aqui à direita seria uma miniatura, né, um preview dos dados, da origem, né, seja, por exemplo, digamos que a minha origem é um PDF, então ele vai mostrar exatamente a página do PDF de onde saiu aquela informação. Tá? Então, são uma expansão aqui do que foi a resposta, né. Tá, então, a pergunta, o assistente, e lá no cantinho vocês vejam ali, view to sources, né, então ali seriam, quando clica ali, ele me leva para a origem dessa resposta daqui. Tá? Então tenho explicação completa, né, da onde veio. E a base de conhecimento, né, então é construída através de uma interface semelhante a essa daqui. Né? Então eu tenho aqui é uma base, né, e aqui dentro eu vou adicionando os arquivos, né, que vão ser considerados, né, para as pesquisas. Tá, lembrando, é dado não estruturado, né, então o dado pode vem em PDF, né, e esse PDF, por exemplo, está dentro de um bucket da Amazon da S3, neste caso aqui.
Muito bem, então isso era Click Answers. Passando agora para Click Cloud Analytics, né? O que tem de novidades na parte de Analytics? Tá, então, o grande anúncio, né, foi o Click Answers, né, na parte de Analytics, mas tem outras coisas que estão sendo, nesse caso aqui, devem vir, né, nos próximos meses, tá? Então, aqui eu não tenho uma data de quando isso vem, né, mas em breve, tá? E, claro, outro ponto importante aqui, o que eu vou mostrar daqui para frente, é o que vem na sequência, mas não é garantido que venha nem mês que vem, nem este ano, e, né, não tem data para vir, tá no roadmap, tá? Mas isso pode mudar, mudam as prioridades, tá? Então, não tomem isso aqui como se fosse a certeza, tá, mês que vem vai ter isso aqui. Não, isso aqui é ao longo do tempo, tá? Muito bem, então o que vem por aí, né, na sequência, né, ao longo dos próximos meses, ou talvez até o final do ano, é uma expectativa, né, e se não vier, vai ficar para o ano seguinte. Então, a autoria baseada em assistente, né, de IA, né, então poder gerar novas análises e também a geração de dashboards usando linguagem natural. Tem uma parte também de comunicação de insights, né, proativamente identificando e compartilhando insights. Vai haver também uma expansão no motor de linguagem natural, né, trazendo mais variedade de respostas, mais acuracidade, tá, muito também trazendo o engine lá de linguagem natural que é usado no Answers, também deve vir aqui para dentro do Click Cloud, né, na parte de Augmented, na temática do Augmented Analytics. A parte de geração de insights, geração de pesquisa de documentação, dentro da aplicação, notificação de aplicações que não têm lógica de negócio, né? Então, isso é uma informação importante, porque se a aplicação não tem lógica de negócio, eu não consigo consultar essa aplicação através do Insight Advisor, por exemplo, ou usar linguagem natural para fazer pesquisa em cima dele. Tá? E também um assistente de IA global, né, para a plataforma, né? Então, considerando aí os avanços da LLM, tá, na parte de reconhecimento de textos, e também um novo design do Insight Advisor dentro do app e também dentro do Hub, tá? Então, essas são as melhorias previstas aí para a parte da temática do Augmented Analytics. Dentro do Click AutoML, né, que é um Automated Machine Learning do Click. Né? Então, vai haver a possibilidade de, dentro do item ali de criação de modelos, né, vai ter uma melhoria, atualização da interface, o AutoML também vai ter também o lineage e análise de impacto, e também mais possibilidades ali nos experimentos para comparação de modelos, análise também lá do modelo SHAP e otimização mais inteligente do modelo. E na parte de MLOps, né, o ciclo ali de produção, né, deploy de experimentos, né, modelos em produção, perdão. Teremos aí um modelo de aprovação, um fluxo de aprovação, monitoramento, caso o modelo comece a se desviar, né, a assertividade comece a cair, né, relatórios de auditoria, múltiplos modelos em deployment e mais APIs públicas. Na parte de conectividade, nós temos aí o Data Gateway, né, Direct Access, melhorias aí na parte de administração na console, na parte de monitoramento. Também uma melhoria muito aguardada, né, é você poder ter hierarquia de pastas dentro dos data files, né, quando você importa arquivos para dentro da Click Cloud, fica tudo numa única lista, né, dentro de um espaço, né, então aí a ideia é que você possa existir pastas para organizar melhor os arquivos que ficam armazenados dentro de um espaço, tá? Então tá no roadmap ainda, tá? Espero que chegue logo, isso aqui já está prometido faz tempo. E uma nova fonte de dados, para poder também trabalhar conectar no Microsoft Fabric, né, para leitura de dados. Sobre a parte de Visual Analytics, né, e a autoria avançada, então nós temos aí melhorias previstas para a parte da tabela pivô, né, com impressão, exportação, um menu de exploração, semelhante ao que já tem no menu de exploração de gráfico da tabela simples, né, no modelo novo ali de objetos, que ainda é uma extensão, né. Na tabela simples, ainda, a nova, né, que ainda é considerada uma extensão, né, imagens, sparklines e indicadores,
Imagens já saiu, né? Falta ainda Sparklines, né, que são os mini gráficos aqui, e indicadores, que já existem na tabela nativa atual, né, e está chegando na nova tabela, que hoje é uma extensão. E um novo menu de navegação, né, Custom Navigation Widget, né, um objeto para fazer navegação customizada, o agrupamento de pastas, né, e também uma forma de poder agrupar, né, o painel à esquerda. Sobre preparação de dados na Click Cloud, isso também é bacana, isso aqui eu vi uma palestra especificamente falando disso, né, onde foi apresentado uma nova solução um novo componente que vai vir na Click Cloud para ajudar a fazer preparação de dados, só que em vez de usar script, é baseado em fluxo, tá? No caso, o que já teve de melhorias foi, antes disso, né, já houve melhorias do script, para poder ter, por exemplo, um preview de dados, isso ajuda bastante, né, não preciso mais ficar trocando de telas, né, para poder ter uma prévia do dado que está sendo carregado, né, e também suporte à modularidade e reuso, por exemplo, de arquivos externos, né, com QVS com os includes, tá? E aqui eu estava me adiantando, então, o data prep sem código, né, que são os data flows, que é aqui consegui tirar uma foto do que estava sendo apresentado lá no evento, tá? Então, uma série de transformações, o fluxo que eu vou desenhando, e aqui o script que está sendo gerado, né, para cada uma dessas etapas, e a prévia do dado também, eu posso consultar à medida que ele vai sendo transformado, tá? Então, isso aqui ficou muito legal. Então, isso aqui é parecido com aquilo que tem para o Click Cloud Data Integration, eles trouxeram, só que lá ele gera SQL, aqui ele gera script e clique. E na parte de relatórios, uma novidade é que e essa novidade até saiu agora essa semana, nessa terça-feira, que é a possibilidade de executar relatórios tabulares sob demanda, tá? Então, a ideia é que você possa ter uma integração dentro da aplicação para gerar aplicações sob demanda, relatórios sob demanda, baseado na sua seleção. Então, eu não precisaria criar uma tarefa para depois rodar a tarefa, né, agendada, para depois gerar um relatório, né? Então, eu posso criar um template, e esse template pode ser chamado diretamente pela aplicação. Também está previsto um relatório Pixel Perfect, integrado na aplicação, um recurso de cycling, né, report cycling, cíclico, report cíclico, que é um recurso que já existe no Anyprint, né, ainda não tem no Report Cloud, mas está previsto, e o histórico de tarefas, né, para poder melhorar a visibilidade da informação, né, do que está sendo executado, né, que ainda não tem. E sobre navegação, né, de painéis, então também tem uma novidade, né, na aplicação eu posso agora ter um novo painel que fica à esquerda, né, e a partir dele então eu tenho o agrupamento das pastas, certo? E também posso ter o agrupamento delas, tá? Então um novo layout, né, para poder organizar melhor as suas pastas, principalmente quando a gente tem zilhões de pastas dentro de uma aplicação, né, como a gente já vê em alguns clientes. Tem cliente que tem mais de 100 pastas no app. E localizar uma pasta lá dentro pode ficar bastante confuso. O menu de navegação customizado, que eu tinha mencionado no slide anterior, é esse aqui. Então, eu posso ter uns na verdade, que são os widgets, né, que são como se fosse um objeto, né, que mostra todas as pastas da minha aplicação. Eu posso ter ele, por exemplo, nesse layout de pé, nesse layoutzinho aqui deitado, ou eu posso ter ele minimizado, né, como um botãozinho. Tá? Então, eu clico nele e ele expande. Tá? Então, também ajuda a criar layouts mais customizados aí de navegação guiada da aplicação. Prometo que estou chegando no fim, gente. Analytics Management. Então, a parte de gerenciamento de Analytics, né? Então, temos melhorias aí mais escopos, né, para a construção de regras de segurança customizadas, né, que hoje certas coisas ainda fica liberado para muita gente, né? Então, por exemplo, controlar quem pode criar conexões de dados, quem pode ler, né? Quem pode ler arquivo de dados, acessar relatórios, né? A parte de OAuthML, entre outras coisas. Você poderá também criar suas novas
grupos de segurança, né, o Custom Groups, e a ideia é que com isso você consiga melhor gerenciamento, né, das pessoas, dos acessos, né, atribuindo pessoas aos grupos, e aí esses grupos atribuindo as roles de segurança. Tá? Melhoria também na parte de encadeamento de tarefas, né? Então, hoje, para você criar fluxos de extração, transformação, que tem talvez N camadas até chegar na aplicação, muita gente está usando o automation para isso, né? E a ideia é que você possa fazer isso sem precisar do automation, né? Vai ter um módulo específico para fazer carga de aplicações e também fazer o encadeamento delas, tá? Que é um exemplo aqui de como isso vai funcionar aqui neste diagrama aqui. Suporte a recarga de aplicações muito grandes e também fora do editor, né? Que às vezes quando tu está recarregando a aplicação no editor, tu tem um limite, mas quando tu agenda ela é um outro limite, então eles estão otimizando isso e poder também trabalhar com a atribuição de apps de capacidade maior para espaço. Não sei se vocês sabem, mas eu posso, todo mundo fala cloud é limitada, só 5 gigas, né? Mas existem pacotes, nós chamamos de apps para você trabalhar com apps maiores, tá? Então tem pacote para trabalhar com app de 20 GB e tem, se não me engano, até 100 GB, tá? Acho que o limite máximo, acho que é até 50 GB de app, eu poderia ter 2 apps de 50, se não me falha a memória. Tá? Então eu posso trabalhar com apps maiores, mas, claro, são pacotes adicionais e isso tem um custo adicional também. Sobre a experiência de analytics dos usuários, eu tenho também vai ter uma grande mudança, que eles chamam de uma mudança da plataforma, né, um novo paradigma de navegação dentro dentro do hub, né, e isso se aplica também à navegação dentro dos apps, né. Então, a ideia é que vai haver uma separação entre usuários que são criadores e os consumidores, então eu vou ter menus diferentes para esses perfis, e também vou ter ações focadas, né, em cada um deles, uma visão também daquilo que é recentemente aberto, e maior tipos de controles, né, mais granulares, né, para aplicações, por exemplo, gráficos monitorados, links para pastas. Então, a ideia é que hoje vai ser, a partir dessa mudança, né, a experiência de usuário de navegar na aplicação, mudar de aplicação, voltar para o hub, seja muito mais fácil, né. Hoje a gente tem que fazer muitos cliques, dependendo, se eu quero trocar de app, né, são vários cliques, né, com esse novo menu, ele vai sempre ficar visível, mesmo que tu está dentro de uma aplicação, né, então vai ser mais fácil tu transitar de uma aplicação para outra, né, ou mudar de espaço e por aí vai. Então melhora o fluxo de navegação. E na Click Cloud, temos aí também, está previsto o acesso anônimo para, no caso, se eu quiser expor uma aplicação de forma pública, tá? Temos também melhorias na parte de gerenciamento ali de controle de múltiplos tenants, utilizando uma única credencial, e também melhorias na parte de autenticação multifator para quem usa o Click ID. Tá? E para quem, isso tudo eu estava falando é quem usa cloud, né? Tá, e o Client Manager, como é que tá? Então, o Client Manager também está recebendo atualizações, né? Mas as atualizações do Client Manager vão agora, a partir deste ano, serão somente 2 vezes, né? Então, teve a atualização de maio, né? E essas atualizações, isso aqui que eu estou mostrando, são coisas que já saíram agora para maio, e a próxima atualização deve vir para novembro, tá? Então, o que já temos de novidades em maio? Grupos cíclicos, né? O novo layout container já saiu, isso já saiu, acho que finalzinho já está disponível também. Nova pivot table, nova tabela straight table, com melhorias nas colunas e hiperlinks, e mais estilos para formatação, né, dos seus apps, tá? Então, agora seus apps não precisam ser só aquela coisa, tudo branco, tudo pálido, né? Então, com padrãozinho, né? Agora você tem mais possibilidades e flexibilidade de construção de layouts, né? Considerando transparências, considerando cores, né? E também com layout container, poder sobrepor objetos, e aí a criatividade não tem limite, né? Sobre click view e click printing. Então,
Segue aqui algumas atualizações, mas assim, ClickView é manutenção, né? Então, melhoria, correção de bugs, patch segurança, atualização do framework, né, do .NET, e a última release do ClickView foi em maio, tá? A próxima release do ClickView será em maio de 2025, só sai uma por ano, e as service release. N-Printing, temos aí a atualização da fevereiro 24 SR2, a maio de 23 foi atualizada para SR5, e também a estratégia é de service release, tá? E era isso, gente. Então, essas são as novidades aí do Click Connect.